Chegou a hora de aprender cálculo estequiométrico ou estequiometria. Então começamos o capítulo 4 aqui do nosso livro. O que vamos ver nesse capítulo? Basicamente, cálculo estequiométrico, casos envolvendo reagente em excesso, reagente limitante, rendimento percentual, análise química, estequiometria de soluções, vamos estudar um pouquinho de equilíbrio químico, pH, enfim, ao final desse capítulo nós vamos entender bastante coisa de análise química. Vamos lá, então, estequiometria, seguindo o roteirinho aqui do livro, eu vou ler com vocês, depois nós vamos, como sempre, fazer exemplos. Então nós temos aqui estequiometria, eu prefiro chamar de cálculo estequiométrico. Então é o estudo das relações de massas em reações químicas. A estequiometria fornece informações quantitativas sobre as reações químicas. Então você pode calcular com as ferramentas do cálculo estequiométrico a quantidade de produto formada a partir de uma certa quantidade de reagentes. Um ponto importante aqui nesse estudo é a conservação das massas. Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos se a reação se completou e teve rendimento 100%. Sempre as equações químicas devem ser balanceadas para que você faça valer a lei da conservação de massas. O número de átomos, então, de um determinado tipo do lado esquerdo da reação é igual ao número de átomos do lado direito da reação. Já falamos sobre balanceamento de equações químicas numa videoaula anterior. Então, vamos revisar algumas coisas sobre balanceamento. Os coeficientes estequiométricos são números que devem ser colocados ao lado das fórmulas para o balanceamento da equação química. Eles dão a proporção de reagentes e produtos. Proporção, essa é uma palavra importante, proporção, razão. Vamos tentar formular algum exemplo simples aqui. Vamos pensar, por exemplo, na formação da água. Então, a reação entre o hidrogênio gasoso com o oxigênio gasoso, dando água líquida. Eu vou balancear aqui de tal forma que não resulte em fração. Então, 2 hidrogênios, 1 oxigênio aqui, 2. Então, a equação está balanceada. Veja só, o hidrogênio reage com o oxigênio na proporção de 2 mols de hidrogênio para cada mol de oxigênio, para formar 2 mols de água. Então nós vamos montar a razão estequiométrica. Razão estequiométrica. Estequiométrica, que diz basicamente a mesma coisa que a equação química. Então você tem lá número de mols do hidrogênio sobre número de mols do oxigênio, 2 para 1. Veja que o 2 aqui na frente do hidrogênio, 1 na frente do oxigênio. Então essa razão estequiométrica diz que o hidrogênio reage com o oxigênio na proporção de 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Da mesma forma, eu poderia montar aqui número de mols de água sobre número de mols de hidrogênio. Na frente aqui da água, você tem o coeficiente estequiométrico 2, na frente do hidrogênio, o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, a proporção aqui é 1 para 1. 1 mol de moléculas de água é formado quando você tem o consumo de 1 mol de moléculas de hidrogênio com quantidade suficiente de oxigênio. Você pode pensar numa outra situação, por exemplo, a formação
São do peróxido de hidrogênio. Então, essa molécula aqui que tem a fórmula parecida com a fórmula da água, é o componente da água oxigenada. Eu falei formação, né? Então você tem a reação entre os elementos constituintes hidrogênio e oxigênio para produzir H2O2. Notem que agora eu posso fazer a razão estequiométrica, a proporção aqui de hidrogênio que reage com oxigênio, e nesse caso, como a estequiometria é diferente, então a proporção é diferente. Mas ainda eu tenho números inteiros aqui nessa proporção. Então a proporção aqui você tem que hidrogênio reage com oxigênio na razão de 1 mol de hidrogênio para cada 1 mol de oxigênio. Bom, vamos em frente aqui então com o que nós temos no PowerPoint. Essa proporção nos fornece então fatores de conversão, ou nós vamos usar fatores de conversão, por exemplo, de massa em mol. Depois, usando a proporção, você vai saber o quanto de mol, por exemplo, de um reagente é necessário para produzir uma certa quantidade de produto, e depois você converte em massa. Temos um exemplo aqui. Na minha opinião, cálculo estequiométrico você só aprende fazendo problemas, resolvendo exemplos, então eu modifiquei um pouquinho o enunciado dessa questão e coloquei aqui para resolver com vocês. Vamos lá, estou procurando aqui o enunciado, chegamos lá, vamos resolver nosso primeiro probleminha de cálculo estequiométrico. Passei muito rápido aqui. Um detalhe muito importante que eu sempre cito para as pessoas é que nós, pessoas cosmopolitas, não usamos regras de 3 em cálculo estequiométrico. O pessoal mais bárbaro, por exemplo, lá do Estado Islâmico, usa a regra de 3, mas nós não, nós cosmopolitas, os coreanos também, os israelenses, são pessoas mais civilizadas, não costumam usar regras de 3 na resolução de cálculo estequiométrico. Regra de 3 é coisa de bárbaro. Isso é uma brincadeira, mas no fundo, se você se desapegar da regra de 3 e começar a usar as proporções, as razões estequiométricas, isso vai ficar mais fácil para você entender a estequiometria de reações mais complexas e você vai aprender mais rapidamente. Por isso nós não adotamos aqui regras de 3 para cálculo estequiométrico em particular. Então vamos lá. Nós temos a reação química, essa reação química aqui, em que o etano reage com oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Essa é uma reação de combustão. Primeiro passo para você poder usar a equação química em cálculos quantitativos é fazer o balanceamento. Então vamos fazer o balanceamento. Desse lado esquerdo eu tenho 2 átomos de carbono, do lado direito eu preciso de 2 átomos de carbono. Então 1 vezes 2, 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. Hidrogênio eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Lado direito eu... 6 hidrogênios, né? Mas enfim, deu certo. Lado direito eu contabilizo oxigênios, tenho 4 mais 3, 7, então aqui o coeficiente seria 7 sobre 2. Há pessoas que não gostam de coeficientes estequiométricos fracionários. Tudo bem, basta você multiplicar a equação toda por 2. Então você vai ter assim, 2 C2H 6 mais 7O2 produzindo 4CO2 mais 6H2O. Checa aí se deu certo. Então 6, 4, 7, 2. Enfim, se você utilizar essa primeira equação ou essa segunda equação nos cálculos quantitativos, os resultados serão os mesmos, porque
A informação contida nessa equação é a mesma informação contida nessa equação. Vamos lá então a questão. Quantos mols de água e de dióxido de carbono são produzidos quando 3 mols de etano reagem com quantidade suficiente de oxigênio? Para calcular o número de mols de dióxido de carbono e água, eu vou usar as proporções, as razões estequiométricas. Eu vou escrever a equação aqui embaixo para facilitar o nosso pensamento. Veja só o enunciado. Quantos mols de água e de dióxido de carbono são produzidos quando 3 mols de etano reagem com quantidade suficiente de oxigênio? Está dizendo que tem quantidade suficiente de oxigênio para consumir os 3 mols de etano. Fique bem claro isso. Então, quanto produz de CO2? Então, veja só. Número de mols de CO2, quer dizer, quanto eu consigo produzir de CO2? Sobre número de mols do meu reagente, que eu já sei quantos mols eu tenho, C2H6. Isso aqui que eu estou montando é uma proporção que eu costumo chamar de razão estequiométrica. Razão estequiométrica. Razão estequiométrica. Basicamente, a razão estequiométrica te dá o que a equação química balanceada dá. É a mesma coisa. Na frente do CO2 eu tenho 4 aqui. Na frente do etano eu tenho 2. Se eu fosse usar essa equação aqui, o resultado final seria o mesmo. Veja só, a equação química está dizendo que para cada 2 mols de etano consumido, você tem 4 mols de CO2. Ou, em outras palavras, o CO2 é formado na razão de 4 mols de CO2 para 1 mol de etano. Você pode simplificar aqui, 2 para 1, ou seja, o CO2 é formado na razão de 2 mols para cada mol do etano consumido. Vou passar multiplicando o número de mols de etano. Então, eu vou ter aqui o número de mols do CO2 vai ser igual a 2 vezes o número de mols do etano, C2H6, ou seja, 2 vezes 3 mols. Então eu tenho o resultado final aqui, 6 mols de CO2 produzidos. Quer saber também quantos mols de água são produzidos? Então eu monto aqui a razão estequiométrica para a água. Então vamos montar essa proporção. Então, o número de mols de H2O, que é o que eu quero saber, o número de mols do reagente, que eu já sei quanto eu apliquei na reação. Então aqui na frente eu tenho 6, tá vendo? 6, e aqui eu tenho 2. Posso simplificar? 3 para 1. Então a água é formada na reação na proporção de 3 mols de moléculas de água para cada 1 mol do etano consumido. Para saber o número de mols de moléculas de água, eu passo multiplicando o número de mols do etano. Então, o número de mols de moléculas de água igual 3 vezes o número de mols do C2H6. Então, fica 3 vezes 3 mols, né? Então, isso aqui resulta em 9 mols de H2O produzidos quando 3 mols do etano são consumidos na presença de oxigênio. Por último, ele quer saber também quanto de oxigênio foi consumido na reação. Então, olha aqui para a equação. 7 mols de oxigênio são consumidos para cada 2 mols de etano. Vamos escrever a proporção aqui. Número de mols do O2, número de mols do C2H6, que eu já conheço. Então aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 2. Então 7, 2. Então eu vou ter aqui número de mols do O2 é igual a 7 sobre 2, número de mols do C2H6. Então 7 sobre 2, C2H6 é 3 mols, né? 3 mols. Então isso vai dar quanto? 7 vezes 3, se não me engano é 21.
21 dividido por 2, 10,5. Nós de igual a 2. Confiram a conta aí, né? Você sabe que eu não sou muito bom de matemática, né? Bom, acho que por hoje, por essa aula, é o suficiente, mas nós voltaremos em breve com mais uma videoaula sobre cálculo estequiométrico. Até lá!